Para tudo que você tá fazendo, que isso é incrível! O ministro Fux admite que o STF sim cometeu injustiças e solta pedrada atrás de pedrada contra Gilmar Mendes, contra Alexandre de Moraes e contra as críticas da academia e da grande imprensa. Então para o que você tá fazendo aí, que eu tô em choque com o que aconteceu hoje no Supremo Tribunal Federal e você também vai ficar. Porque foi mais do que surpreendente, foi inédito, foi avassalador, foi esmagador. Nós tivemos o ministro Luiz Fux colocando ali o dedo na ferida dos abusos cometidos por Alexandre de Moraes, que são apoiados por vários outros ministros, e lavou a nossa alma. Sim, o STF cometeu injustiças. Sim, o STF cometeu abusos. Sim, o STF violou a lei, violou a Constituição. Sim, essas injustiças precisam ser reparadas. Gente, senta aí, senta para assistir a esse momento absolutamente surreal que eu vou separar em 3 momentos e que começo aqui com este vídeo. Olha aí. Ao reconhecer que meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças, que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. O meu realinhamento, pois, não significa fragilidade de propósito, mas firmeza na defesa do Estado de Direito. Gente, que espetáculo, que espetáculo. Essa aí é uma cena rara, raríssima no Supremo. O ministro Fux admitiu que houve injustiça nos próprios votos dele. Nos próprios votos que ele deu nos casos dos réus do 8 de janeiro. Então ele não está apenas apontando o dedo para Moraes e para os demais colegas. Ele não está apenas atribuindo culpa aos outros e deixando de assumir a responsabilidade pelos próprios atos, não. Fux começa falando primeiro dele mesmo. Ele mesmo reconheceu que o entendimento dele é antigo, que o levou a condenar os réus do 8 de janeiro anteriormente era injusto, era errado, e que nem o tempo nem a consciência dele permitiriam sustentar essa injustiça. E aí ele mudou e disse: é injusto, é errado. Gente, que porrada no Alexandre de Moraes e nos demais ministros. Que porrada, que dia glorioso, que dia belo para a justiça e para o STF no Brasil. Isso aqui, gente, é emocionante, é bonito de ver como um ministro que tem brio, honra, dignidade, humildade como o Fux é capaz de sozinho nos lembrar do brilho, da honorabilidade, do orgulho que a nossa Suprema Corte deveria ter, deveria representar para todos nós. A nobreza do gesto dele é de dar orgulho do que ele representa e nos faz sonhar com o que poderia ser uma Suprema Corte que aplicasse o direito e realizasse a justiça. Mas calma, calma que teve mais pedrada. Fux comentou também o fato de professores estrangeiros famosos terem saído por aí criticando o voto dele e comemorando a condenação do Bolsonaro. E aí ele deu uma verdadeira aula, apontando a militância política que acontece dentro da academia. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Estrangeiros, um professor mestre italiano e um outro professor polonês. Algum tempo depois, ambos foram instados a opinar sobre aquele julgamento, em particular sobre o meu voto. Não deixa de ser curioso, talvez até envaidecedor, que um voto minoritário desperta tamanho interesse. Mas o episódio me causou perplexidade, pela forma com que os próprios autores, de alguma maneira, no meu modo de ver, extraíram as suas obras. O mestre italiano, que declarou não ter lido o meu voto e nem o processo, ele está falando do Ferrajoli e fala que as declarações deles traíram as próprias obras deles, porque Ferrajoli é conhecido como o famoso garantista, que defende direitos fundamentais e que diz que o papel ali do processo penal é proteger os direitos fundamentais contra o Estado. Segue lá, ó. E é um dos precursores do garantismo penal. Ele não teceu uma linha qualquer comentário sobre as afrontas por mim indicadas ao devido processo legal, a vedação a tribunais de exceção, a ampla defesa, a individualização das condutas, a proibição da analogia em malamparte, entre outras garantias elementares. Mas isso é até excusável na medida em que ele teve a lealdade de dizer que não leu o voto e não leu os 70 terabytes. Já o professor Tchevorsky, que se diz um teórico da democracia e, evidentemente, também não leu 70 terabytes, ele não se incomodou em nenhum momento com as restrições à liberdade de expressão e outros direitos fundamentais apontados por organismos internacionais, conforme citei no meu voto, cuja leitura declarou ter feito. A contradição de ambos, no meu modo de ver,
é explicada por isso. Não conhece a realidade brasileira, não leram o processo que eles se arvoraram a comentar, e o que ainda, no meu modo, é mais constrangedor, porque nós, professores, temos cuidado, nós todos temos a mesma titulação, somos professores catedráticos, temos livros escritos, e é preciso comentar quando se lê, né? O voto e as suas observações, que com elas não concordo. Eu, com quase 5 décadas de magistério, e sendo professor catedrático, porque essa denominação é antiga, considero lamentável que a seriedade acadêmica tenha sido deixada de lado por um rasgo de militância política. Prestou atenção? Prestou atenção nisso que ele acabou de dizer? Até anotei aqui para ler para vocês, ó. Considero lamentável que a seriedade acadêmica tenha sido deixada de lado por um rasgo de militância política. Que pedrada! Ele colocou aí o dedo na ferida da militância política da academia, na doutrinação que acontece nas universidades em que professores de esquerda se deixam cegar pela ideologia. Algo muito parecido com o que acontece na grande mídia, que tem muito também de militância cega da esquerda. Caracoles, hein, ministro Fux? A gente já gosta de você. Olha, não precisa nos convencer a gostar ainda mais não, viu? Que show do Fux, que incrível! E se você ficou tão emocionado quanto eu com tudo isso aqui, senta o dedo no like com força, que isso aqui é raríssimo. Eu não lembro de ver isso no Supremo em muito tempo. E agora a gente olha comigo a cereja do bolo. Olha a pedrada de Fux no Gilmar Mendes. Olha. Ao rebaixar sua competência originária para uma das duas turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam exteriorizar nos autos e não fora dos autos sua forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal. Aliás, a manifestação de ministros que não participaram do julgamento fora dos autos recebeu uma crítica contundente sobre a violação à lei orgânica da magistratura. Ao rebaixar gente, sensacional, sensacional. Vocês ouviram isso aí? Separei aqui para reler para vocês também, ó. Aliás, a manifestação de ministros que não participaram do julgamento fora dos autos recebeu uma crítica contundente sobre a violação da lei orgânica da magistratura. Que porrada seca no Gilmar Mendes. É um recado claro aí para aquele ministro cujo nome começa com G, termina com Ilmar. G, aliás, G de Gilmar. Então, gente, a gente viu 3 coisas aí. Primeiro, Fux admitindo a injustiça dos julgamentos passados, o que é uma pedrada no Moraes. Segundo, a gente viu Fux criticando os acadêmicos militantes, o que é uma pedrada numa academia e numa mídia militantes. E por fim, colocando Gilmar no seu devido lugar como alguém que vive violando a lei, cometendo casos na imprensa que são julgados por outros ministros, o que é uma violação clara da lei da magistratura. Não tem como terminar esse vídeo a não ser dizendo e aplaudindo. Bravo, bravo, ministro Fux, bravo. Ministro Fux ajuda Bolsonaro com uma manobra no Supremo. Sabe aquele plano? Aquele público declarado pelo ministro Alexandre de Moraes e por seus aliados no Supremo. Aquele plano de condenar o Bolsonaro e jogar ele na cadeia ainda nesse ano de 2025. Sabe aquela parte do plano que foi divulgada pela imprensa inteira que o Moraes quer colocar o Bolsonaro na papuda, ou seja, em um presídio comum, desconsiderando que ele é ex-presidente da República, desconsiderando que ele tem problemas sérios e graves de saúde e desconsiderando ainda todos os riscos para a segurança do Bolsonaro por ele ter enfrentado o crime organizado? Tudo porque os ministros do Supremo querem que o Bolsonaro pague penitência, segundo saiu na imprensa? Pois é, esse plano de Moraes e dos seus amigos da ala norte-coreana do Supremo foi frustrado. Foi frustrado agorinha mesmo por uma manobra do ministro Luiz Fux, que votou pela absolvição do Bolsonaro. Não dá para dizer que exista alguma intenção de Fux ao fazer essa manobra, ou seja, eu não estou dizendo aqui que o Fux quer intencionalmente ajudar ou beneficiar o Bolsonaro, até porque eu acredito que ele é um ministro bem mais técnico do que os demais. Mas o fato é de que a ação recém-adotada por Fux agora tem uma consequência muito clara: atrapalhar Moraes e ajudar Bolsonaro. E eu já vou te explicar os benefícios que isso pode trazer, mas olha só aqui a matéria que saiu no Estadão. Fux pede para revisar o voto antes da publicação de acórdão do julgamento de Bolsonaro. Vem aqui comigo entender como que isso aqui funciona. Ó. O ministro do STF, Luiz Fux, solicitou na última semana a revisão do seu voto no julgamento do ex-presidente Bolsonaro relacionado à trama golpista.
O pedido foi feito antes da finalização do conteúdo que vai ser incluído no acórdão do caso. O ministro já havia enviado o seu voto, mas aí ele decidiu revisá-lo antes da publicação oficial. Segundo assessores próximos do ministro, está sendo feita a revisão gramatical do texto, sem qualquer tipo de mudança no teor do voto. É o seguinte, gente, quando tem um julgamento no STF, depois que todos os ministros votam, é publicada uma decisão chamada de acórdão, que contém ali todos os votos dos ministros, com todos os fundamentos que cada um utilizou. É a versão completa, escrita de todo o julgamento, e é esse o documento que vai ser usado pelos advogados para escrever os recursos contra esse acórdão, recursos esses que vão ser oferecidos contra as decisões dos ministros, contra os votos dos ministros que compõem esse acórdão. O que o Fux fez foi pedir ao STF uma revisão do seu próprio voto, uma revisão ali gramatical. O voto dele tem quase 500 páginas. O objetivo seria corrigir erros gramaticais. E agora, com esse pedido, Fux tem um prazo de 60 dias para devolver o seu voto, ou seja, um prazo de 2 meses. O que significa dizer que o Fux pode, se quiser, devolver o seu voto só lá em dezembro, quando o Supremo já vai estar de recesso. Na prática, gente, o Fux pode dar à defesa do Bolsonaro e dos demais réus mais 60 dias de tempo para organizar seus recursos, para organizar suas estratégias de defesa, além de postergar em 60 dias a prisão do Bolsonaro, já que Moraes só poderá decretar a prisão definitiva na Papuda depois do trânsito em julgado. Tudo, claro, depende de quanto tempo o Fux vai ficar com esse caso. Toda essa manobra, ela faz com que seja possível que a definição do que vai acontecer com o Bolsonaro seja empurrada para 2026, em pleno ano eleitoral. Isso é ruim para o Supremo e isso é bom para o Bolsonaro, já que, se já existia uma percepção pública de que esse processo é uma grande perseguição política, isso só vai aumentar, gente, com Alexandre de Moraes resolvendo mandar o Bolsonaro para Papuda lá em janeiro ou fevereiro de 2026, em pleno ano eleitoral, durante uma época de grande movimentação dos partidos e dos políticos na definição de candidatos. Como eu disse, a gente não sabe se Fux fez esse pedido de revisão do voto com essa intenção. Eu até acho que não. Eu vejo ele, como eu disse para vocês, como um ministro mais técnico. Mas a verdade é que Fux está sendo hostilizado e atacado dentro do próprio Supremo. Como a gente viu na briga dele com Gilmar Mendes na semana passada. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aí na descrição para você ver. Por fazer, e Fux está sendo hostilizado por fazer o que é certo, por votar de acordo com os fatos, com a Constituição, com a lei, com a sua consciência. Então, gente, eu não duvido nada de que esse pedido seja uma mostra de indignação do ministro Fux com todas as ilegalidades e abusos que estão acontecendo nesse caso. Que seja uma reação, inclusive, contra as agressões que ele sofreu da parte de Gilmar Mendes. Que, aliás, Gilmar Mendes mencionou 2 casos para fazer as agressões que fez. Não só o caso Sérgio Moro, mas também o caso Bolsonaro. E aí, agora o Fux está usando de uma prerrogativa legítima que ele tem como ministro do Supremo. Qualquer que seja a verdade, uma pessoa não gostou disso tudo, e essa pessoa é Alexandre de Moraes. E a regra é clara: se Moraes está triste, então nós que somos contra os seus abusos e ilegalidades estamos felizes.